Olá, tudo bem por aí? Por aqui tá sempre tudo muito bem. Principalmente porque hoje quem tá aqui é uma pessoa tão querida, muito querida. Eu conheço ela, claro, da igreja que eu frequento. Não poderia ser diferente, porque a gente acaba convivendo com pessoas que têm testemunhos. Quem são as pessoas que estão perto de você? Aquelas que caminham com você. Aonde? Na igreja que você frequenta. E é um privilégio ter ela aqui. Eu estou muito curiosa. Ela me adiantou muito pouco mesmo sobre o que ela iria falar. Então eu vou ficar sabendo agora. E vocês vão estar sabendo junto. Então, praticamente estaremos juntos na mesma situação para saber o que ela vai compartilhar. Quem está aqui hoje é a minha amiga Ludmila. Obrigada. Lud, tudo bem com você? Tudo bem, tá tudo bem. Eu sou curiosíssima. Sim, vamos lá. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que estúdio lindo, né? Ficou bonito, né? Muito Ficou bonito, bonito. ficou bonito. Muito Ficou bonito. E estou feliz. Que bom, eu também sou. Sim, poder falar um pouquinho e testemunhar o que Deus fez na minha vida. Maravilha. Então, eu gosto de perguntar para as pessoas quem é a pessoa que está aqui. Quem que é a Lud? Quem é a Ludmila? É a Ludmila. A Ludmila é uma mulher que tem o prazer de ter Cristo na vida, né? De ter encontrado o Senhor. Tenho uma família linda, né? Tenho 2 filhas maravilhosas, a Luísa e a Amanda. Tenho um marido que eu amo de paixão, que é o Robson. A Ludmila, ela encontra forças nessa família, em Deus. É uma pessoa que sempre batalhou pelo que ela quis, pelo que ela quer. Né? Hoje eu me vejo assim, realizada em muitas situações. Tenho muitos sonhos ainda, né? Mas até aqui tenho sustentado o Senhor. Então, tem feito maravilhas e eu só agradeço a Ele. Maravilha. Ai, não posso esquecer da minha neta. A Olivia! A Olivia é o amor da minha vida também. Veio para acrescentar mais essa alegria na nossa família. É isso aí. Eu vejo as fotos, a avó toda Corujona. toda coruja. Muito. Que lindo. Mas vamos à pergunta que não quer calar. Sim. Como foi seu match com Jesus? Meu match com Jesus. Gente, eu estava falando um pouco, agora há pouco com a Vanessa, né? Como eu fui feliz nesse encontro. Porque eu venho de uma família que, assim, falava, eram católicos. Eu lembro que tinha uma Bíblia na sala de casa e no canto tinha um Buda virado. Um monte de moedinha. Até hoje eu não entendi o que estava fazendo aquilo ali, mas tudo bem. Né? Era para dar sorte, alguma coisa assim. Mas eu não lembro na minha vida cedo, assim, de infância, da gente ir na igreja católica para fazer orações, nada disso. Eu me lembro da gente ir lá para missa de 7º dia de alguém, né? Então, não era católicos. E, enfim, eu fui vivendo isso. A única lembrança que eu tenho de igreja mesmo foi com minha tia Magali, que ela trabalhava indo buscar mercadoria no Paraguai, e quando ela voltava, ela tinha essa religiosidade, né? Indo para a igreja de Santo Expedito para fazer oração lá, e eu lembro que o que eu tinha era um panfletinho, um poderzinho com a oração de Santo Expedito e do anjo da guarda. Então, era isso para mim. Eu lembro de eu fazer essas orações de Santo Expedito, que era a única coisa que eu lembrava. E o meu encontro com Jesus foi em 2003. Eu já comecei a namorar com o Robson na escola, né, em 97. E aí, em 98, eu engravidei pela primeira vez da Luísa. E em 2002, eu engravidei da Amanda. Então, morando com os meus pais, numa situação que não era bacana, né? Eu falo assim, eu fiz tudo errado no começo, né? E em 2002, os meus pais falaram, agora você vai ter que tomar um rumo na sua vida. Você vai morar com ele, né? Não dá mais pra gente bancar essa situação. Então, eu fui morar na casa da minha sogra com o Robson. E lá passei 6 meses, né? Era uma situação difícil, né? Não era fácil, porque além dela tinha as minhas cunhadas também, né? Uma já tinha filho, embora não morasse lá, mas ele estava lá. Tinha outra que tinha só 8 anos de idade. E a situação deles em si já não era muito fácil ali do nível financeiro. Então veio mais 3, né? Então não estava fácil.
E nesse 6 meses aconteceram muita coisa. A gente realmente não conseguia estar junto, brigava demais, porque tinha essa parte financeira que não estava muito boa, e aí acaba esfriando o amor também, né? Em uma série de situações. E aí eu falei para minha mãe, posso voltar para casa? Aí ela falou, pode. Só que vai ser assim, assim, assim. Uhum. E aí naquele momento eu falei, olha, Robson, não dá mais pra gente, eu vou voltar para casa da minha mãe e a gente termina aqui. E voltei para casa da minha mãe, embora ela fazendo tudo o que fosse possível para me sentir em casa, a gente já não sente mais que ela é a nossa casa, né? E outra, novamente, eu vou com mais 2 crianças numa situação que só ela trabalhava, né? Meu Uhum. pai não trabalhava. E aí começamos a ter algumas situações onde o Robson tinha que dar pensão. Uhum. Aí tinha situações que ele não dava pensão, né? Menina, a gente era tudo novo. Sim. E aí ela falou, olha, tá difícil, viu? Aí passou uns 2, 3 dias de uma conversa que eu tive com ela. Eu estava sozinha em casa, ela tinha ido trabalhar, estava com as minhas 2 meninas. Sentia uma coisa ruim dentro de mim. E assim, eu só chorava. Eu só conseguia chorar. E eu via as minhas 2 meninas lá dormindo e eu falo assim, não era isso que eu queria para mim. Não foi isso que eu sonhei para mim. Eu sempre trabalhei, hoje eu não trabalho. O que eu queria era uma família, hoje eu não tenho. Uhum. As minhas filhas estão sem o pai perto, né? E eu pensei sim, em tirar minha vida. Eu falo, não quero isso pra mim. E aí eu lembro de eu ter me ajoelhado e chorando, eu não conseguia falar. Eu só conseguia pensar. Minhas filhas dormindo, eu olhava. E aí me ajoelhei e comecei a chorar. Eu falei, Senhor, me ajuda. Tira esse sentimento ruim de dentro de mim. Porque eu não posso tirar minha vida se eu tenho as minhas filhas. Me ajuda, eu preciso trabalhar. Eu gosto muito do Robson, mas se o senhor tá vendo que não é para mim, tira ele do meu coração. Agora, se o senhor acha que é pra gente ficar junto, transforma ele e me transforma também. Mas se não for, tudo bem, que ele siga feliz e que eu também possa ser feliz. Eu quero voltar a trabalhar, eu quero ter uma vida digna, quero poder dar para as minhas filhas as coisas que os meus pais estão dando e que não é justo, porque eu fiz. E fui chorando, chorando, chorando. Aí, calmei meu coração, fui tomar uma água, deixei as meninas acordarem. E aquele choro, aquela coisa me deu uma paz. Começou a me dar uma paz. Tirar do meu coração aquela angústia que eu estava sentindo. E eu também não sabia explicar. Só isso que eu pedi. Aí passaram os 3 dias dessa conversa. 3 dias eu recebi uma ligação de uma amiga muito querida. Hoje ela mora lá no Maranhão, a Fernanda. Ela falou, essa é a casa da Ludmilla? Eu falei, sim, é ela. Você lembra de mim? Eu falei, o que você tá falando? Ela falou, a Fernanda, que estudou com você no Jair Miranda. Lembro, claro que eu lembro. Ela falou, então, deixa eu te falar. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas aqui no serviço precisa de uma pessoa para trabalhar na parte de cobrança e me veio você na cabeça e eu peguei seu telefone naquele caderninho de recordação que a gente tinha na escola. Você não falava com a Fernanda há quanto tempo? Há uns 7, 8 anos. Ah. E aí eu falei, você não sabe o que aconteceu. Aí eu sei. E eu fui fazer a entrevista lá, ela marcou direitinho para mim, fui fazer a entrevista, voltei e falei para minha mãe, mãe, o emprego é meu. Ah, pô, mas já, você pode fazer a entrevista, já te falaram que o emprego é seu? Falei, não, mas eu tô sentindo que o emprego é meu. Aí ela falou, nossa, mas como que você tá sentindo? Falei, fiz uma oração pro Senhor e eu falei especificamente para ele, eu quero que o Senhor me dê um emprego que eu possa te agradecer todos os dias por esse emprego. Quando eu desci para fazer a entrevista, eu desci no começo da rua. Ali no Otávio Braga, tem perto dos bombeiros, tem umas ruas que hoje é só transportador. Que naquela época também. Eu desci no começo da rua porque os ônibus não entravam. Né? E a empresa era penúltima da rua. Então era lá embaixo. Então, eu entendi que aonde eu descia, até eu ir lá, era para mim me agradecer ao Senhor. Aí eu falei, nossa, que forte isso. Falei, muito. Então eu tenho certeza que esse emprego é meu. No outro dia, ela me ligou e falou, o emprego é seu.
Eu falei, Deus é tão poderoso que assim, ele é um Deus de detalhes. E eu pedia. Sabe por que eu pedi isso? Porque eu queria ter um tempo comigo e com ele. Eu não estava tendo mais esse tempo. Uhum. Não tinha esse tempo para mim. E eu precisava desse tempo para mim e buscar ele. Eu falei, a partir desse dia, todos os dias eu vou para lá agradecendo. Eu não vou reclamar o tempo que eu tiver que andar para chegar lá. Eu vou te agradecer, porque eu sei que o Senhor me escutou. Então, assim, Que maravilha. esse foi o meu encontro com Deus. E a partir dali ele foi fazendo uma série de coisas, sabe? Me transformando o Robson, que logo depois ele colocou de novo o Robson no caminho. Ele foi... É extraordinário. Eu recebi uma ligação do Robson, eu já estava trabalhando, e ele, eu queria muito falar com você. Eu falei, mas o que você quer falar comigo? O que eu tenho para falar com você é das meninas e tal. Ele, mas eu queria falar com você. Mas eu queria que fosse a gente. Aí ele marcou o encontro, eu fui, e aí ele falou para mim, olha, eu quero você. Eu quero estar com você e com as meninas. Permita que a gente tenha isso novamente. Né? Eu sei que não foi legal, porque eu estava morando na casa da minha mãe, não era legal e tal. Mas vamos tentar de novo. E ali o senhor foi trabalhando, e até que ele falou, vamos oficializar isso. Beleza. A gente noivou na escada do prédio onde eu morava. Só nós dois. Eu falei, só que agora tem que ser sério. Agora não é sobre nós dois. Agora tem o Senhor, não é? Porque eu pedi para ele. Ele me deu o emprego. Tudo que eu pedi, ele está me dando. Mas tem que ser sério. Aí a gente comprou um terreno, né? Foi trabalhando, os dois trabalhando, comprando as coisas. E, assim, isso eu falo, esse Deus é maravilhoso. Ele é um Deus de detalhes. Né? Então, assim, sempre eu falo para as minhas filhas, o que vocês quiserem, pede para Deus. Mas saibam pedir, porque Ele é um Deus de detalhes. E Ele tem que sentir que o teu coração realmente está quebrantado. Aquela oração que eu fiz, sabe, aqueles gemidos inexpressíveis, né? Porque eu não falava, eu pensava, mas o meu choro falava. Então, isso para mim mudou a minha vida. E eu sempre conversando com ele, mas não ia na igreja. Eu fui para a igreja, comecei a ir para a igreja, porque minha irmã me chamou para ir para a igreja em 2008. Eu fui para a comunidade. Nisso eu só fazia as minhas orações, eu conversando com o Senhor, até que em 2008 eu fui para a comunidade da Graça. Eu estou lá, esse ano faz 18 anos que eu estou na comunidade da Graça. 18 anos. E o trabalhar dele tem sido, assim, fantástico. Tem uma frase que, até nisso, o Senhor é maravilhoso. É uma frase que desde pequena eu escutava e eu levo comigo até hoje. Não diga a Deus o tamanho dos seus problemas, diga seus problemas o tamanho do seu Deus. E foi isso, né? Quando a gente aprende que é isso, o Senhor fala, o Senhor sussurra. Você só tem que estar disponível para Ele, sensível à voz dele. E assim, Ele faz maravilhas. Então, ele faz maravilhas. É esse Deus tremendo que eu sei, esse match que vai ser pro resto da minha vida. É o primeiro encontro que, assim, vai durar eternamente. É isso. E aí você foi para a igreja, e aí você também levou depois toda a sua família para lá? Então, vou falar para você que, assim, primeiro foi a minha irmã, né, que foi com meu cunhado, meu ex-cunhado hoje. E depois ela falou, vamos conhecer. Aí fui com o Robson, com as meninas, elas eram em 2008, né? E aí o Robson ia comigo, né? Eu falo que a minha oração é grande por ele, porque tinha dias que eu não estava legal, eu não queria ir para a igreja, quem me impulsionava era ele. Então, mas está chovendo. E ele falou, você é feita de açúcar? Vamos. A gente está embora, chuva, a gente vai. E assim, hoje ele não está mais na igreja comigo. Hoje, da minha família, as minhas filhas, eu comigo até 2019. Tá. E hoje só quem vai sou eu, né? Hoje a Luísa, ela vai na igreja católica com o marido, porque ele é católico. E a Amanda não vai na igreja, né? Mas elas têm muita fé. Eu falo que quando eu caio, elas
estão ali, ó, segurando minhas mãos, né? Então eu falo, mãe, morar, né? Porque é normal, né? A vida do cristão, as pessoas olham e falam assim, não, tem que ser perfeito. Não, Não é perfeito. claro que não. Perfeito é só Deus, É. né? A gente tem que estar firme na palavra, tem que estar em oração, tem que acreditar, confiar, ter fé. Mas isso não significa que a gente vai estar bem todos os dias. Tem dia que você não está bem, você se agarra, segura na palavra, né? Então, todo dia é renovação de fé, são as misericórdias do Senhor que caem sobre nós, É e é isso. sobre isso. Mas eu creio que eles todos estavam na igreja com misericórdias. A pessoa que esteve aqui semana passada sentada aí testemunhou exatamente sobre isso. Que ela orou muitos anos, para que ele um dia estivesse dentro ali, junto com ela. Não só por ele, não só por ela, por um conjunto, né? Você quer estar lá, você quer estar junto com a família, você quer celebrar o que acontece em família. É com as coisas boas que a gente vive na vida que a gente quer indicar para as pessoas, Sim. né? E quando é família, você quer mais ainda. Que sejam próximos, perto da gente, né? É quando você quer algo muito bom, você tem algo muito bom, né? Você quer pro outro. É como estava falando a indicação do borrifador. Eu gosto tanto daquele que eu tenho em casa, eu indico, olha, eu comprei dela, olha, é muito bom. Então, é isso. É o que a gente quer. O seu Hélio, na igreja, outro dia ele me viu sentado no culto. Eu falei, tudo bem, você também. Aí ele olhou a cadeira do meu lado e falou assim, essa cadeira aí é pro Robson. É. E eu achei aquilo, assim, de uma sensibilidade, do amor, né? E eu falei, é verdade. E naquele momento eu estava justamente pensando naquilo, ai, Senhor, quando será que meu marido vai estar do meu lado, né? Olha com uma palavra, né? Logo Deus vai essa cadeira aí do bom. Então eu creio, eu tenho fé. Eu tenho fé e, assim, eu penso que as coisas não são da forma que a gente quer, Não. né? E eu tenho também muita fé e esperança que meu marido vai ter um bom. Exatamente. Cada um tem o seu E eu processo. creio nesses encontros. Eu falo, vai ser mais perfeito do que eu ficar falando, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Porque não é por nós. Não é a gente que vai convencer, né? Eu me lembro que quando meu marido foi batizado, ele se batizou antes que eu. A gente frequentava a mesma igreja. E aí ele falou, vou me batizar. Comunicou os pastores lá da igreja que a gente frequentava, e óbvio que eles entenderam que era o casal. E quando a gente chegou lá, estávamos só nós. A gente conseguiu um local para ele ser batizado, porque a igreja estava fechada. Não lembro se era a época da pandemia. E aí ele, quando eu falei que eu não iria, eu falei, não, eu não vou, porque eu achava que já era. Eu já sou batizada, eu nasci. E eu senti a decepção no olhar deles, né? Só que eu falei, eu não vou. E ele foi. Então, assim, para mim, eu estava convicta de que eu não precisava. E a gente seguiu assim, eu acho que ele se batizou em 2019, a época da pandemia, 2020. Em 2023, estava eu sentada ali na nossa igreja, entrava e saía, entrava e ia embora, acabava o culto e ia embora, acabava o culto e ia embora, e não vou me batizar. No final do culto, gente, impressionante, tocou um louvor ali, X, aquilo mexeu tanto comigo, que eu falei, gente, eu preciso me batizar. Aí eu fui lá na integração. Quando que vai ter o próximo batismo? Assim, não era sobre ele, sobre isso lá e vem, que ele vai, você não vai também. Se não for o tempo, não adianta. E olha que ele falou, né? A oportunidade de a gente estar junto, tá, mas eu não sentia isso. Mas Deus falou assim: tudo bem, tem o seu tempo. Se não vai ser aqui com ele nesse momento, vai ser no outro, mas vai ser. E vou te falar, não tinha nem muita ideia do que eu estava fazendo, porque eu tinha acabado de começar a frequentar uma igreja diferente daquela que eu frequentava a minha vida inteira, uma denominação diferente e tudo mais. Então eu ainda estava entendendo as coisas e falei, eu vou. Acho que eu não tinha muita ideia do que era o batismo em si, mas eu fui. Obedeci, fui sentindo, nossa, eu senti, obrigada a Deus, me tô com uma vontade enorme e vou. E fui. Tá no tempo de cada um, né? Ele tem um momento para cada um, uma história para cada um, uma experiência para cada um. É o encontro, né? É aquilo que te toca. É como eu falei no começo, lá atrás, quem me levava para a igreja era ele. Eu falava, não, hoje está chovendo. Não, vamos, você não acredita açúcar. Então, o Senhor também falou comigo através da vida dele. E eu creio que o Senhor tem um propósito muito grande na vida do Robson. Você qual é o caminho, qual é a situação? O que eu posso fazer é orar. Sim, né? Orar sem cessar. Mas é aquilo que você falou, que convence é o Espírito Santo. Exatamente. Então, eu creio. É sobre isso. Você continua
né? Você continua a coluna da casa, mulher intercessora, não desanima, não desista. E aí no tempo certo. E cada dia eu vejo mais como isso é importante, né? E como a gente está falando para as pessoas, principalmente para mulheres, continuem. A gente tem testemunhos lindos aí, né? De mulheres que oraram, né? Temos lá, o pastor falou esses dias a respeito do Wagner, né? Que levava a esposa, mas não entrava. E quantos anos aconteceu isso? Para hoje ele está lá, um membro querido, Ativo. né? Ativo. E é isso, é o agir de Deus. Continuo amando meu esposo, assim, de uma forma que eu falo assim, gente, é impressionante. Eu falo isso para as pessoas, e hoje tem muita dúvida, né? Principalmente a mulher que tem filho. Minha filha acabou de ter a neném, e eu falo, olha, filha, ter filho é maravilhoso, é um amor inexplicável. Mas nunca se esqueça que o primeiro amor do Senhor, e depois veio o seu esposo. É o seu marido. E a gente não pode esquecer disso, né? Então, assim, eu falo assim, olha, meu primeiro amor, né? Meu primeiro namorado, meu marido, estamos juntos esse ano, vai fazer 29 anos. E eu falo pra ele todos os dias, eu não sei como, mas eu consigo te amar cada dia mais. Mais do que eu amava lá atrás, eu consigo te amar mais. E é isso. Que lindo. É isso. Ai, você tem uma vozinha, gente, é tão carinhoso de falar, tão calmo, tão gostoso de ouvir. Trabalhou, viu? Muito, Trabalhou bastante. muito. Ele quebrou o orgulho aqui, aquela voz que era, não, eu que faço isso, eu que mando aqui, eu que faço. Não, ele quebrou, mas quebrou de uma forma assim, olha, eu falo que até nisso ele é amoroso, né? Mas ele falou, filha, aqui, ó, não mais. Você vai tirar esse ferro que você tem aí, que fere pessoas, e não é isso que eu quero de você. Então, hoje, eu sou uma pessoa melhor, eu me enxergo melhor, graças a Deus. E você vê que ele coloca as pessoas, ele nos trabalha em ambientes também, né? Através de outras pessoas. Porque a Lude serve lá na igreja no Ministério da Integração, que é recepcionar as pessoas que chegam na igreja. E é você acolher, é você abraçar, é você orar, é você estar servindo e amar estar ali. Você não vai falar assim, eu quero servir qualquer um, pode ser aqui. Não, porque você vai interagir com pessoas. Aquilo vem de você sente aquela vontade de fazer pelas pessoas que estão ali. Dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Às vezes a pessoa não vai estar num bom dia, mas você vai acolher, você vai dar o seu melhor sorriso. E ela faz isso com excelência. E eu vejo, as pessoas veem que você ama o que você está fazendo ali. Exatamente. Eu amo pessoas. Eu amo estar ali. Eu amo. É uma coisa assim, é só amor. Porque eu falo, hoje as coisas mudaram tanto, né? Hoje esse negócio de trabalhar em casa tá assim, a febre do momento, né? Eu falo assim, graças a Deus, lógico, hoje a gente tem a nossa oficina, a gente trabalha de uma outra forma, mas na minha juventude eu sempre trabalhei com pessoas. Até os meus 30 anos era com pessoas. E como eu agradecia de eu sair de casa para ver pessoas, para conversar, para falar. Não, eu não me identifico nesse cenário hoje de trabalhar só em casa sem ver pessoas. E como eu vejo que isso está crescendo e as pessoas estão se acostumando a isso, né? Menos falar com pessoas, né? Tudo WhatsApp, tudo online, tudo online, virtual. exato. E assim, se você parar para ver, tem situações que a pessoa nem liga a câmera para ver pessoas, para falar, para interagir, não, fica no pretinho lá, só o nome da pessoa, e isso para mim é ruim demais. Eu não sei como as pessoas conseguem se comunicar, eu preciso ver gente, eu preciso estar com gente, eu gosto de fazer isso. Eu falo assim, essa frente para mim é importante, abraçar pessoas, estar perto, é o que eu gosto de fazer. Eu fico feliz em fazer isso. Tá vendo? Tá perto. Ele trabalha, ele transforma, ele muda. Ele muda. Ele muda. Totalmente. Ele muda. A gente decide, ele muda. Se você deixar uma palavra, assim, uma mensagem final, assim, do seu encontro, de tudo que você viveu até hoje, que você tem vivido, para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, para as pessoas que acham que o Espírito Santo é algo assim que... O Espírito Santo é uma pessoa, é a Trindade, é atuante, habita em nós. Assim, de tudo que você viveu, o que você falaria, assim, o que você deixaria de mensagem? Através do que eu vivi, eu posso dizer que Deus faz o que você acha que é fim com isso. Porque era tão mais fácil
para mim, naquele momento, Ficar lá na casa da sua Ficar- mãe. mas não. Ele fez com que ali eu tivesse um novo começo. Isso que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É isso. Então, assim, eu acredito nisso. Muitas vezes a gente acha que é o fim de alguma coisa, não é. É o começo. Quando você tem Deus, quando você deixa Ele habitar em você, aquilo é só o começo da sua história. Porque ali Ele vai trabalhar você. Assim como Ele me trabalhou, eu tenho certeza. Que se as pessoas tiverem o coração quebrantado, orar em verdade, Ele vai habitar ali e Ele vai transformar a vida dessa pessoa. Como transformar. Amém. Então, Linda. obrigada pelo carinho, viu? Obrigada a você. Acho que aceitado. Adorei ouvir. Tá muito curiosa. Amém. E hoje não spoiler do que você vai falar. Ela falou do meu encontro com Jesus. Pronto. Então tá bom, já é suficiente. Eu só espero que aquilo que a gente que nos transforma para as pessoas, né? Esse, eu acho que é o intuito do testemunho, de você enxergar algo positivo e falar, peraí, mudou a história dela, vai mudar a minha também. É isso aí. É só acreditar. Só confiar. Maravilha. É isso. Gostou? Eu amei. E continua nos acompanhando, continua assistindo, continua dando uma olhada lá em tudo que já teve de testemunho até agora. Semana que vem vai ter mais alguém aqui sentado, compartilhando o que Deus fez, faz na sua vida. E se você sentiu de mandar esse conteúdo para alguém, manda, compartilha, comenta. Vamos movimentar tudo o que está acontecendo, porque eu sempre vou reforçar, não é sobre nós, é sobre Ele, nosso Deus maravilhoso. E a igreja que a gente frequenta, Comunidade da Graça em Guarulhos, a igreja do nosso coração. Um beijo e até semana que vem.